E doutor, se a gente para pensar sobre meio que um círculo vicioso, digamos que esse jovem acaba fazendo parte, porque se ele começa a ter relação mais cedo, ele também vai pode usar álcool, droga, e por conta disso ter uma gestação indesejada, não é isso? Isso, eu acho inclusive até que o próprio fato de usar o álcool, né, para desinibir ou para ficar mais boladão, para ficar mais animado, tende a facilitar essa liberação. Os meninos, eles veem essa primeira relação sexual como uma forma de masculinidade, uma forma de comandar. Então, quanto mais relações eles tiverem, mais eles vão ser masculinos para os seus amigos, eles vão estar no topo da cadeia, vamos dizer assim. E as meninas entendem a primeira relação com o príncipe encantado delas, né? Então, de uma maneira geral, se não existe um deturpador dessa imagem, por exemplo, o álcool, a droga, né, a tendência é a menina se doar para aquele amor verdadeiro, né, que ela prefere, ou ela tende a esperar um pouquinho mais. E essa pesquisa, esse tipo de relação que nós vimos agora, mostra realmente justamente o contrário, que as meninas estão tendo relação mais cedo do que os meninos, né? Ou por conta disso, ou talvez até por conta mesmo delas ficarem maduras sexualmente antes dos meninos, né? Em relação a isso é difícil a gente ver, mas aquele tripé ali, né, de família, educação e bons costumes sem uso de droga, bebida, essas coisas, sem dúvida nenhuma fazem com que essa idade de primeira relação seja um pouco mais adiantada, né, um pouco mais atrasada, não sei, com uma idade um pouco mais velha, né, e com algum certo controle em relação a isso também, de doenças sexualmente transmissíveis e de preocupação de gravidez precoce mesmo, né? Que no fim esse consumo de álcool e droga realmente acaba gerando uma criança menor, com alguns problemas, e que também é isso que a gente quer abordar hoje um pouco também, sobre os prematuros, não é isso, doutor? Isso mesmo. Existem vários trabalhos, inclusive até uma equipe até da Sociedade Brasileira de Pediatria, justamente nesse assunto da síndrome alcoólica fetal, que é uma somatória de sintomas e eventos que acontecem no bebê, inclusive um deles a prematuridade pelo parto prematuro, por conta da mãe usar bebida alcoólica e quais os males que isso aí podem causar no bebê, né? E tem várias pesquisas documentadas e vários profissionais dando palestras, inclusive, né, para alertar sobre o perigo, o risco de até pequenas doses mesmo de álcool durante a gravidez, para desencadear essas patologias relacionadas a essa síndrome. Agora, o que é, no caso, um bebê considerado prematuro? Porque o normal são 37 semanas, é isso? Isso. A gente considera um prematuro aquele nenê que nasce com menos de 37 semanas. Quando a gente faz a conta em semanas, a gente conta com a data da última menstruação da mãe antes de ficar grávida. E confere essa conta, porque às vezes pode se confundir ou se esquecer, com alguns dados no ultrassom obstétrico, como medida do tamanho do fêmur e outras medidas que tem feitas pelo profissional que faz esse exame, e depois com o exame do recém-nascido quando ele nasce, em relação a vários parâmetros também que são feitos. Então, quando você faz esses exames e eles mostram que a criança tem menos de 37 semanas, né, de período de gestação, é considerado um bebê prematuro. Acima de 37 é um bebê normal. Ok, e quais são os fatores que levam uma criança assim, além desse consumo de álcool, droga que a gente sabe que pode levar, existem alguns outros fatores também que a criança pode nascer prematuramente, né, doutor? Isso. A prematuridade, ou seja, nascer antes da hora, tem um monte de situação que pode acontecer.
Das principais, para a gente ter uma noção, é quando o ambiente não está muito bom para o nenê. Então ele acaba tendo que nascer antes, né? Então, por exemplo, uma mãe com infecções repetidas, infecções urinárias principalmente, tem mais chance de ter o bebê prematuro. Quando o útero, ele tem o colo do útero, que é justamente o espacinho por onde o nenê vai nascer, como se fosse ali o lugarzinho onde enche a bexiga, né? Ele pode ser mais frágil. Então, conforme a criança vai aumentando o peso, ele não consegue manter ali e faz o parto um pouquinho antes da hora. A placenta, que é justamente aquele filtro que vai nutrindo a criança pelo cordão umbilical, pode ter uma certa doença, pode ser mais frágil, então indicando também um parto prematuro. A ruptura das bolsas, né, de líquido, né, da bolsa do líquido amniótico, também pode fazer com que o nenê venha antes. Doenças da mãe, né, doenças básicas da mãe, uso de medicações, né, traumas, acidentes, né, tudo isso pode fazer com que a criança nasça prematuramente. Existe uma situação básica que a gente percebe que é assim: quando o ambiente do útero já não está muito bom, normalmente esse bebê já começa a tentar se defender. Então costuma ter normalmente uma evolução melhor no berçário, né? O bebê, por exemplo, de uma mãe hipertensa, que tem a pressão mais alta, que teve a gestação inteira, o ambiente do útero já não está muito bom, ele acaba se amadurecendo, e mesmo nascendo prematuro, ele tem uma certa chance de desenvolver melhor do que uma criança que, por exemplo, está lá muito bem, sossegada, tranquila, de repente descola a placenta por um trauma, por alguma coisa, e ele nasce de uma situação que ele está muito tranquilo e não pode ser feito nenhum tipo de preparação para isso. Então a prematuridade, ela tem diversos fatores e tem diversas evoluções dependendo do qual seja, né? Aí o doutor falou sobre a hipertensão, né? E o diabetes? Isso. O diabetes é uma doença que costuma não gerar tanto parto prematuro, mas sim bebês muito grandes. Os maiores bebês que se tem em história são de mães diabéticas, né? Não sei se é mais docinha, assim, mas enfim, os nenês são maiores. Aqui, por exemplo, no meu exemplo pessoal, o maior nenê que eu acompanhei nasceu com 6,2 kg, né, de uma mãe diabética por um parto cesáreo, porque não havia condição nenhuma de fazer um parto normal, né? Então, é nessa situação que você tem que abreviar um parto por uma situação como essa que você pode também errar um pouco na data, né, e o custo-benefício pode levar uma criança de 6 quilos a ser prematuro, eventualmente, né? Não necessariamente relacionada a um baixo peso, como crianças que nascem com 40 semanas, no tempo certinho, podem nascer, por exemplo, com 1,9 kg, 1,8 kg, não sendo prematuros, mas baixo peso. Por exemplo, a mãe fumante, por exemplo, costuma ter crianças menores, bebês menores, mesmo maduros. Mas, doutor, me diz uma coisa, a questão da mãe que fuma ou da mãe que bebe, que ingere bebida alcoólica, isso com certeza vai um percentual para a criança grande? Tudo que ela consumir realmente vai essa parte acaba indo para a criança? Tudo que ela metabolizar pelo corpo e chegar até o sangue dela vai chegar na criança alguma parte, mesmo que o fígado da mãe e a placenta tentem fazer algum tipo de bloqueio, né? E o álcool, medicações, bebidas alcoólicas, vírus, bactérias, eles ultrapassam a barreira placentária, como por exemplo o vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS, o nenê pode nascer com o vírus, independente de não ter doença ou não, se a mãe for soropositiva. E isso já dá para saber dentro do útero? Dá para prever, né? Os testes intraútero ainda tem uma certa dificuldade. Existem centros especializados que fazem esse tipo de punção, tiram um pouquinho do líquido amniótico e podem fazer vários testes, inclusive genéticos, por células que estão descamando lá, para ver até várias situações de doença mesmo ali. Mas o teste sanguíneo da mãe, em algumas viroses, já indica a preocupação de usar algumas medicações até na mãe, né? Ou ficar atento na equipe que vai receber o nenê para nascer em relação a isso. Por exemplo, uma mãe
que chegou por conta de uma overdose e por um parto, existe uma grande possibilidade do nenenzinho, mesmo maduro, né, ter uma depressão respiratória por conta da abstinência da falta, porque ele viveu num ambiente dentro do útero recebendo metabólitos dessa droga. Então, mesma coisa como um viciado que para de receber a droga, né? Ele começa a ter aquela síndrome de abstinência, ele começa a ficar irritado. E o nenê pode ter reações como essa também. Então, tudo isso é visto por equipes especiais, né? Eu, infelizmente, não sou especialista nessa área, né, para dizer detalhes sobre isso, mas assim, existe toda uma preocupação. Quando a gente recebe esse tipo de coisa e vai receber um nenê, normalmente uma equipe de neonatologistas acompanha esse parto por conta dessa preocupação de depressão respiratória por abstinência, né, do álcool ou da droga, né? Da droga.